Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito dos prós e contras relacionados aos tipos diferentes de controle financeiro. Então fica comigo, não saia daí. Nós estamos falando nesses dias a respeito de como começar a colocar a mão na massa e iniciar os seus controles financeiros. A primeira dica que a gente disse foi para você olhar para você mesmo e tentar analisar o seu perfil e aí então decidir que tipo de ferramenta que mais se encaixa dentro do seu perfil, da sua realidade. Seja então uma planilha eletrônica, ou um aplicativo, ou até mesmo em papel, né? Folha de papel ou caderno, o que for. E agora eu quero trazer para vocês alguns detalhes a mais para te ajudar a decidir sobre isso, né? Elencando alguns prós e contras de cada tipo de ferramenta dessa. O primeiro tipo de ferramenta são os aplicativos. Quando a gente vai falar de rotina, ele é um instrumento que pode ser usado a qualquer hora, já que o celular está sempre conosco, né? Então, quando eu vou fazer uma despesa, por exemplo, eu entro numa loja, compro alguma coisa, imediatamente, naquele momento, eu já posso registrar no meu controle financeiro a despesa que eu fiz. Ou, de repente, eu fui no restaurante e gastei ali naquele restaurante. Imediatamente, eu também posso fazer o registro sem deixar para depois. Ou seja, assim você evita o acúmulo de trabalho. Mas isso tudo, lembrando, para quem tem habilidade e gosta de usar aplicativos de celular. Um ponto negativo do aplicativo de celular é que muitas pessoas não se sentem confortáveis em deixar as suas informações financeiras registradas em aplicativos de terceiros. Os aplicativos, eles, em geral, eles garantem a confidencialidade dos seus dados, mas se você se sente desconfortável, isso pode ser um ponto contra ao aplicativo de celular. Uma dica que eu queria deixar é que você avalie as alternativas que você tem de aplicativos, baixe alguns aplicativos de controle financeiro no seu celular e tente utilizar, assim, fazendo algumas operações e ver qual daqueles te agrada mais, né? Prestando sempre atenção, assim, à facilidade de fazer o registro. Também preste atenção na possibilidade de adequar aquele sistema, né, aquele aplicativo à sua realidade. Alguns aplicativos são muito fechados, né? Você não consegue alterar, por exemplo, uma categoria de despesa que já está pré-definida ali no aplicativo. O importante é que você tenha essa disponibilidade de poder alterar categorias, de mexer, excluir categorias e incluir novas categorias ou até renomear essas categorias. Outra vantagem também dos aplicativos é que normalmente você costuma ter um leque maior de tipos de relatórios diferentes que podem te ajudar na hora de fazer a análise da sua performance financeira. O próximo tipo de ferramenta para controle financeiro são as planilhas eletrônicas. São aquelas planilhas de Excel ou outro tipo de planilha eletrônica que muitas pessoas utilizam para controlar suas finanças. Quem entende um pouquinho de Excel consegue customizar a planilha para ficar bem à sua cara. Isso é bem legal. Porém, como contra nessas planilhas, é que você pode acidentalmente apagar alguma fórmula, que depois você vai ter problema lá na frente. O importante é que, para utilizar a planilha de Excel, planilhas eletrônicas em geral, é importante que você tenha um pouco de domínio para utilizar esse tipo de ferramenta. Que você não seja totalmente leigo no que diz respeito a planilhas eletrônicas. Então, mas se você já costuma usar planilhas eletrônicas para outros fins, de repente você usa no trabalho, Excel para você não é uma coisa do outro mundo, é bastante comum dentro da sua realidade, talvez a planilha eletrônica seja uma ótima pedida para você para fazer o controle das suas finanças. O último tipo de ferramenta para controle financeiro que eu quero falar aqui são os controles em papel, né? O velho papel e caneta, né? Que nunca deixou a gente na mão, né? Tem pessoas que utilizam papel e caneta para fazer o controle financeiro, muitos utilizam um caderno para fazer isso,
Alguns utilizam o livro caixa, né, conhecido como livro caixa, que a gente compra em papelaria, ou algumas pessoas ainda usam imprimir uma folha, formulário, e aí utiliza esses formulários para preencher e fazer ali o controle financeiro delas manualmente. A grande dificuldade em fazer controles financeiros manuais é que você vai ter um pouco de trabalho para levantar as informações, né? Registrar talvez seja simples, né? Registrar manualmente. Porém, quando você vai levantar a informação, por exemplo, quanto que eu gastei de alimentação neste mês? Você vai ter que ir lá, pegar todos os lançamentos que você tem, que você registrou de gasto com alimentação, somar tudo na mão, né, ou somar na calculadora, e aí então ter o relatório, ter a informação final de quanto que você gastou com alimentação. E isso para cada tipo de categoria. Então, você vai ter que usar bastante a sua calculadora e gerar muitos cálculos ali. Isso costuma dar um pouco de trabalho, mas nada é impossível e nada a gente pode dizer que está errado fazer assim. Se é assim que você se sente confortável, se você não liga de fazer esse tipo de cálculo e ter um pouquinho mais de trabalho, não tem problema algum de você utilizar esse tipo de ferramenta. Uma outra desvantagem também de utilizar os controles manuais, né, em papel é que você fica muito limitado com relação a relatórios. Em geral, as pessoas utilizam apenas um relatório, porque ele vai dar um pouco de trabalho para você fazer os cálculos e gerar aquele relatório, né, montar aquele relatório manualmente. Então fica quase que inviável você fazer vários tipos de relatórios diferentes manualmente, fazendo todos os cálculos na calculadora. Já falando agora das vantagens, né? Uma vantagem de se utilizar o papel como controle para fazer os seus controles financeiros é que você não vai estar colocando suas informações em local algum, né? Assim, disponibilizando, por exemplo, em aplicativo de terceiros, você não vai estar colocando nas nuvens, né? Correndo o risco de suas informações serem divulgadas ou serem acessadas por terceiros, né? E você se sente mais seguro em relação a isso. E outra coisa também é que quando você faz manualmente, você tende a fixar mais aquilo que você está registrando, você está escrevendo, você está calculando, então aqueles números eles ficam muito mais na sua cabeça e você tende a construir um raciocínio lógico, analítico em relação às suas finanças muito maior do que quando você exatamente porque você tem um contato maior, um tempo maior de contato com aquelas informações. Quando você é tudo muito rápido, né? Por exemplo, num aplicativo, você registra rapidamente, e rapidamente o aplicativo te dá um relatório, você tem pouco tempo de contato com a informação. Daí você tende a não registrar na sua cabeça muito bem as informações e assim conseguir criar uma análise crítica, né, em relação às suas finanças. Então, você pode perceber que cada tipo de ferramenta tem suas vantagens e suas desvantagens. O que você precisa fazer agora é ponderar cada vantagem e desvantagem e tentar ver realmente aquilo que a gente falou antes, né? A questão do seu perfil, o que se adapta melhor à sua realidade. Para te ajudar um pouco mais com relação a essa escolha de que tipo de ferramenta você vai utilizar, a gente montou um post lá no nosso site, vou deixar aqui o link para vocês. E ali a gente dá algumas sugestões, fala um pouco de alguns aplicativos. Também a gente disponibilizou uma planilha eletrônica de controle financeiro. Você pode baixar e utilizar, ela funciona perfeitamente. Para quem assim está acostumado a utilizar Excel, não vai sentir dificuldade nenhuma em realizar os controles financeiros ali. Também deixamos disponível ali, para você baixar também gratuitamente, um formulário de controle financeiro manual, papel, né? Você pode pegar aquilo ali, baixar aquele arquivo em PDF e aí você pode imprimir e utilizar aquele formulário para fazer seus controles manuais. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma a você escolher qual a melhor ferramenta para você fazer o seu controle. E se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal também. Isso vai nos ajudar bastante a produzir cada vez mais conteúdos, assim que seja de interesse de vocês. Se você tiver alguma dica de conteúdo, alguma coisa que você gostaria que fosse discutido aqui,
Deixa também aqui nos comentários, dizendo o que você gostaria de ouvir, que a gente vai tentar, dentro do possível, produzir material e conteúdo para falar sobre esse tema. Um abraço a todos!